Vamos dar início às lutas brasileiras. A gente vai falar sobre algumas lutas brasileiras, lutas de origem do Brasil, né? Existem inúmeras, mas a gente vai elencar algumas que estão relacionadas à parte cultural. A primeira luta que a gente vai falar é a luta Marajoara. É uma luta originária do Pará e a intenção, o objetivo dessa luta é fazer com que o oponente caia com as costas no chão. A luta Marajoara, também chamada de agarrada Marajoara, é uma luta tradicional do Marajó, um arquipélago localizado no estado do Pará. Nessa prática, golpes contundentes como socos, chutes e chaves de braço não são permitidos. Assim, a luta se desenvolve com os oponentes lutando agarrados com o objetivo de derrubar um ao outro, de maneira que as costas do adversário encostem o suficiente no chão para que ele seja considerado dominado. Por isso, no ambiente em que ocorre essa disputa, geralmente o chão é de areia, argila ou de grama. Além de amortecer a queda, a areia, a argila ou a lama que se grudam no lutador quando ele cai, ajudam a dizer o quanto de suas costas tiveram contato com o solo. Estima-se que essa luta tenha mais de 300 anos de idade, e que desde seu início ela vem sendo passada de geração em geração. Alguns acreditam que a luta é uma influência dos indígenas da tribo Aruan e de escravos africanos. Porém, o mais aceito é que ela tenha sido criada por caboclos, que observaram as brigas entre os búfalos da região e replicaram seus movimentos em um modo de lutar. Como a luta Marajoara é uma expressão cultural no Marajó, ela é praticada em festividades e eventos municipais, sendo que as pessoas que moram lá praticam a luta desde a infância como uma forma de diversão e lazer. Com a popularização, a luta foi dividida em dois tipos, a tradicional e a esportiva, onde há regras, categorias de peso e de gênero e também a proibição de alguns golpes que são considerados perigosos. Esse estilo é incentivado por eventos organizados pelas prefeituras locais, que oferecem premiações aos vencedores. No MMA, a luta é representada pelos irmãos Ildemar e Yuri Marajó, que começaram com a luta Marajoara e hoje fazem parte do card de lutadores do UFC. A luta que a gente vai ver agora é a luta Tarracá. É uma luta do Maranhão e ela mistura algumas tradições indígenas, europeias e africanas. A intenção dessa luta também é derrubar o adversário com as costas no chão. O Tarracá é uma luta maranhense muito praticada na região do Pindaré e da Baixada Maranhense. Sua origem foi influenciada pela mistura de tradições indígenas, europeias e africanas que ocorreram na época da colonização e que foram mantidas pela população local. Nessa luta, dois adversários se enfrentam e o vencedor é aquele que consegue derrubar o outro de costas no chão. E assim como a luta Marajoara, o Tarracá é uma tradição entre os moradores dessa região. Essa prática ganhou um grande reconhecimento graças a Casimiro de Nascimento Martins, conhecido como Rei Zulu. Durante a década de 60, o Rei Zulu iniciou sua carreira no Vale Tudo, onde lutadores de diversas artes marciais se enfrentavam. Assim, ele viajou o Brasil e foi acumulando vitórias, sendo derrotado pela primeira vez apenas em 1980, depois de 150 lutas invicto. O impressionante é que com 62 anos de idade, o Rei Zulu ainda estava lutando. Ele também ensinou o Tarracá ao seu filho, o Zuluzinho, que também foi um lutador muito reconhecido, fazendo carreira internacional no MMA. A luta que nós veremos agora é uma luta indígena do Mato Grosso, praticada pelos índios do Xingu e índios Bacairi. O nome dessa luta é Uca-Uca ou Ruca-Ruca. O objetivo dessa luta também é jogar o adversário com as costas no chão, mas você pode imobilizá-lo pelas pernas. O Uca-Uca é uma tradição dos povos indígenas do Xingu e dos índios Bacairi, todos eles do Mato Grosso. A luta também é uma das modalidades dos Jogos dos Povos Indígenas e foi batizada com esse nome devido ao som feito pelos índios no início da luta. Nessa luta,
Um cacique, chamado de dono da luta, vai ao meio da arena e chama os dois participantes pelo nome. Então, esses lutadores andam em círculo fazendo o tradicional barulho da onça. O objetivo é agarrar o adversário e jogar ele no chão. Porém, se um dos lutadores agarrar a perna do outro por alguns segundos, ele é considerado vencedor. E se os dois deixarem de se agarrar, a luta é considerada empatada. No preparo para a luta, são feitas pinturas por todo o corpo. Outro costume é que antes da luta, a pessoa se mantenha em jejum e não durma na noite anterior. Isso é feito para que sonhos ruins não aconteçam. Dessa forma, o lutador mantém toda a sua atenção voltada para o combate. Durante o Quarupi, que é um ritual feito para homenagear os mortos, as lutas de uka-uka também acontecem, marcando a passagem dos jovens lutadores para a vida adulta. A luta que nós veremos agora é uma luta que se chama esgrima crioula. Essa luta foi desenvolvida pelos gaúchos, brasileiros, argentinos e uruguaios. Professor, mas não é uma luta brasileira? Sim, mas são gaúchos brasileiros, argentinos e uruguaios? Como assim? A palavra gaúcho representa as pessoas que trabalham com pecuária nos pampas, que são regiões de campos naturais da América do Sul. Nessa luta são utilizadas armas brancas. O que seria isso? Facões, adagas, espadas, espetos, lanças e um poncho. É como se fosse uma capa que eles usavam na outra mão para poder se defender e atacar o adversário também. A esgrima crioula, ou esgrima do facão, é uma luta que foi adaptada pelos gaúchos brasileiros, argentinos e uruguaios. Essa luta nasceu das técnicas utilizadas na caça de animais para alimentação, e a partir daí foi adaptada para o combate em pé e a cavalo. As principais armas usadas nessa luta são o facão, a adaga, a faca e o poncho, que originalmente fazia parte da vestimenta do gaúcho e passou a ser usado enrolado em uma das mãos para fazer ataques, defesas e fintas. Em alguns casos, boleadeiras e lanças também são usadas. A esgrima crioula teve uma certa importância na independência da Argentina contra o imperialismo espanhol, e também aqui no Brasil, na Revolução Farroupilha e na Revolta Federalista do Rio Grande do Sul.